Oi, gente, para quem não assistiu a aula, eu vou falar um pouco sobre o aposto, que foi o tema da aula de hoje, tá? Então, o aposto, ele é um termo acessório da oração. O que é que isso significa? Que ele não é um termo que ele é essencial para a oração, que se eu tirar ele, a oração não vai fazer mais sentido. A oração vai continuar fazendo sentido mesmo sem o aposto. Por quê? Porque ele é um acessório, ou seja, a gente pode tirar ele da oração, que a oração continua fazendo sentido. Contudo, esse aposto, ele vai ampliar o sentido de algum substantivo, de algum pronome ou algum termo que eu queira explicar, que eu queira enumerar, que eu queira ampliar os sentidos daquele termo, tá? Então, ele vai se servir para isso, para explicar um termo, uma palavra, né? Um pronome, um substantivo. Olha os exemplos. Nós vamos ter o aposto explicativo, que é o que nos interessa, e o aposto enumerativo. Vamos ter outros tipos de aposto também, mas o que nos interessa nesse momento é o aposto explicativo e o enumerativo. O aposto explicativo, ele sempre vai aparecer entre vírgulas e ele vai explicar alguma coisa que apareceu antes dele, ou seja, ele vai explicar um antecedente, como no exemplo que está aí. Mona Lisa, vírgula, obra de Leonardo da Vinci, vírgula, está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Se eu digo assim, Mona Lisa está exposta no Museu do Louvre, em Paris, a frase continua tendo equivalência semântica, ela ainda continua valendo semanticamente. Por quê? Porque eu tenho um sujeito, Mona Lisa, eu tenho um verbo, tenho um complemento. E ainda está ela está perfeita, ela está de acordo com as normas da língua portuguesa. Esse aposto aí não tirou a estrutura, ele não mudou a estrutura da minha oração, mas ele explicou quem é Mona Lisa. Se eu falo Mona Lisa está exposta no museu do Louvre, quem não sabe quem que é a Mona Lisa, o que é a Mona Lisa, vai achar que Mona Lisa é uma pessoa, por exemplo. Pode achar que uma pessoa está parada lá exposta no museu. Mas não, Mona Lisa é uma obra de Leonardo da Vinci. Então, eu expliquei, eu coloquei entre aposto, entre vírgulas. Então, esse entre vírgulas aí, obra de Leonardo da Vinci, ele está me explicando quem é Mona Lisa. Tá? Então, o aposto ele sempre vai ter essa função de explicar o antecedente, tá bom? E ele vai aparecer entre vírgulas, o aposto explicativo. Já o aposto enumerativo aparece depois dos pontos. Por quê? Porque ele vai explicar, ele vai enumerar, ele vai exemplificar também, ele vai ampliar o que está sendo dito antes. Então, a Revolução Francesa defendia 3 ideais: liberdade, igualdade e fraternidade. Se eu colocasse a Revolução Francesa defendia 3 ideais, ponto, tudo bem. Quem defendia a Revolução Francesa defendia o quê? 3 ideais. Então, a oração está completa aí. Tem sujeito, tem verbo, tem complemento. Está completa. Agora, eu quero ampliar, eu quero dizer quais são esses 3 ideais. Então, aí eu coloco 2 pontos, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, eu estou enumerando, eu estou colocando ali quais são esses ideais. Então, o aposto é isso, é você ampliar o sentido de uma palavra, é você explicar aquela palavra, tá?